Eduardo Cunha cumpriu a ameaça e autorizou a abertura de um processo de impeachment contra a presidente Dilma. Ele nega a relação, mas é evidente que a decisão foi uma reação ao anúncio dos deputados petistas no Conselho de Ética de que vão votar contra ele no processo por quebra de decoro parlamentar. Ontem à noite, a presidente Dilma já fez o seu primeiro pronunciamento após saber da decisão de Cunha. A petista defendeu novamente o mandato e se disse indignada com a autorização do processo contra ela. Eu recebi com indignação a decisão do senhor presidente da Câmara dos Deputados de processar pedido de impeachment contra mandato democraticamente conferido a mim pelo povo brasileiro. São inconsistentes e improcedentes as razões que fundamentam este pedido. Não existe nenhum ato ilícito praticado por mim. Não paira contra mim nenhuma suspeita de desvio de dinheiro público. Não possuo conta no exterior, nem ocultei do conhecimento público a existência de bens pessoais. Nunca coagi ou tentei coagir instituições ou pessoas na busca de satisfazer meus interesses. A presidente comentou sobre as especulações que rondaram Brasília nos últimos dias. Segundo órgãos da imprensa, Cunha e o Planalto teriam tentado negociar para evitar tanto o impeachment quanto o processo contra o deputado no Conselho de Ética. Nos últimos tempos, em especial nos últimos dias, a imprensa noticiou que haveria interesse na barganha dos votos de membros da base governista no Conselho de Ética da Câmara dos Deputados. Em troca, haveria o arquivamento dos pedidos de impeachment. Eu jamais aceitaria ou concordaria com quaisquer tipos de barganha. Apesar das negativas, tanto de Dilma quanto de Cunha, a autorização de abertura de impeachment contra a presidente só foi assinada pelo deputado depois de a bancada do PT anunciar que vai votar pela continuidade do processo de cassação de Cunha no Conselho de Ética. Eduardo Cunha diz que a decisão não teve nenhuma motivação política. A mim não tem nenhuma felicidade de praticar esse ato. Eu não o faço por nenhuma motivação de natureza política. Eu, como eu disse aqui anteriormente, refutei e rejeitei todos. E o rejeitaria se estivesse em descumprimento da lei. Mas, infelizmente, por mais que eu tentasse buscar qualquer caminho de interpretação e por todos os pareceres que chegaram até a mim pela consultoria legislativa, pela assessoria jurídica e por terceiros as quais eu consultei, não consegui encontrar um que conseguisse me desmontar a tese a qual está sendo aceita hoje. E eu não faço isso com nenhuma felicidade. Eu sei que isso é um gesto delicado, no momento que o país atravessa uma situação difícil. Nesta quinta, o deputado falou em coletiva dizendo que Dilma mentiu ao negar tentativa de barganha. Quero deixar bem claro aqui, a presidente ontem mentiu à nação. Ela mentiu à nação quando fez o seu pronunciamento. E ela mentiu quando disse que o seu governo e ela não autorizavam qualquer barganha. Porque ontem pela manhã, o deputado esteve com a presidente da República que quis vincular apoio dos deputados do PT à aprovação da CPMF. A Bolsa de São Paulo abriu a quinta-feira em alta e o dólar, apesar das oscilações, fechou o dia em queda. O ministro Jacques Wagner da Casa Civil disse que a decisão de Cunha não teve interferência no mercado. Muitas vezes tem gente que aproveita um momento desse para fazer especulação. Então, sobe num dia, desce no outro. Eu não diria que o mercado recebeu bem, porque não se trata só da questão do impeachment, se trata de mais um elemento, vamos dizer, de tumultuar a cena política brasileira. Nesse aspecto não é bom, mas o dólar ter caído um pouco, a bolsa ter subido, eu acho até positivo. Espero que continue assim até o final do processo. Para esse analista político, a abertura de um processo de impeachment, nesse momento, causa ainda mais instabilidade no país. Esse é o cenário mais trágico da crise política, é que você não tem uma alternativa, seja ela ruim ou boa, você tem a paralisia com a questão que evoluiu, que mudou de patamar
com a colocada do impeachment no cenário. E na semana que vem, certamente, com a colocação do presidente Eduardo Cunha, também com o seu mandato sendo colocado em xeque. E a gente conversa aqui dentro do estúdio com o William Retamiro. William, muito obrigado pela sua presença mais uma vez. Boa noite. Boa noite. Estou aqui à disposição. William, agora com o processo autorizado para que se comece um processo de impeachment contra a presidente Dilma, a gente acompanhou aí, até mostrou na matéria, a oscilação no dólar, mas acabou fechando em baixa. A Bolsa de São Paulo fechou o dia com alta. O Jacques Wagner está dizendo que pode não ter nada a ver uma coisa com a outra, porque a oscilação é normal no mercado. E aí ele fala, tomara que isso prossiga durante o processo todo. O processo todo vai ser longo, porque agora está só no início, então são várias etapas que a gente vai explicar daqui a pouquinho, até que se chegue a um veredito sobre um impeachment ou não da presidente. Agora, de qualquer maneira, isso acaba sim afetando a economia no país. Sim, com certeza. O fato da Bolsa ter operado em alta e o dólar ter caído, o dólar se refere a uma situação de movimento externo na Europa, na zona do euro, que eles estão incentivando o aspecto monetário lá. E aqui nós temos uma situação que alguns investidores acreditam que uma saída, eventual saída da presidente Dilma Rousseff, seria vantajoso para poder destravar a pauta que tem no Congresso, principalmente algumas questões relacionadas ao ajuste fiscal e também a uma situação voltada para o plano de investimento em infraestrutura que gira em torno de quase 190 bilhões de reais, né? Mas a gente não pode esquecer que o brasileiro é 1% da população brasileira que investe na Bolsa. Então, quem é que sairia ganhando nessa situação? A maioria está aplica na poupança, então a população brasileira não está em massa representada por intermédio dos indicadores da Bolsa de Valores. E estão sim as empresas que têm as suas ações, né, sediadas na Bolsa. E outra situação que tem a questão da economia é que fica a chamada paralisia, que é um termo que está bastante utilizado no meio econômico com essa situação do impeachment. Já estava meio paralisado decorrente das brigas, se vota ou se não vota, se coloca o veto ou se não coloca o veto em pauta, as pautas bombas. O ponto positivo é que agora destrava, quer seja de uma forma, quer seja de outra. Se vai dar andamento no impeachment, como você comentou, é um processo longo, ainda vai escolher ainda qual é o grupo de pessoas que irão integrar todas as sessões, a quantidade de 10 sessões que a presidente tem para se defender, para depois ir para o Senado. Daí, se for para o Senado, a presidente ficaria afastada e só retornaria numa eventual rejeição do Senado favorável ao impeachment. Então tem um processo longo e tem ainda o fato do recesso que acontece agora no final do ano. Que a oposição, inclusive, quer que não aconteça para acelerar o processo. Você falou aí que o cidadão brasileiro representa 1%, o cidadão que investe na Bolsa, mas que as empresas sim. Agora, são as empresas que de fato movimentam a economia do país? Sim, são elas que movimentam a economia do país no aspecto de emprego. Então, nessa situação, a população, os empregados, vamos colocar assim, eles dependem do salário para poder fazer um movimento na economia real, que é a compra de bens e serviços relacionados ao dia a dia da população. E esta economia, a chamada economia produtiva, é a que de fato faz movimentar. O reflexo na Bolsa de Valores se deve um pouco à situação da demanda. Se nós tivermos uma demanda retraída, parada, com certeza as empresas que têm ações na Bolsa vão começar a ter problemas porque o seu balanço, o seu faturamento começa a cair. E nessa queda representa um problema também para os investidores. Tá, e aí nesse processo de impeachment agora instaurado, qual que é o reflexo negativo para a economia do país? Principalmente a trava na situação dos investidores que querem investir na economia real. Se deve ou não aportar investimentos na economia real aqui no Brasil, se faz a expansão do espaço da planta produtiva das suas unidades já existentes, se coloca novas plantas produtivas, a indústria principalmente ela acaba ficando refém dessa situação, porque depende muito de investimento estrangeiro nessa situação. Tá. Agora, então, só para eu entender aqui, o que você quer dizer é que esse frenesi de hoje do mercado não é uma coisa que vai ser constante com esse processo? Não, provavelmente não. A tendência é que nesse primeiro momento seja uma situação especulativa na expectativa de queda da presidente, mas que isso venha a se manter ao longo prazo, durante o processo, ainda vai causar muita estranheza, ainda muita insegurança por parte de investidores.